obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos iniciando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Gosto de começar o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muita atenção, recebe a TV Polo. Elogia, critica, mas enfim, acompanha a nossa programação e dá uma atenção especial ao nosso canal comunitário. É o nosso convidado durante essa semana, o Dr. Henrique Pérez. Ele que já esteve aqui conversando com a gente sobre o Tribunal do Júri, desta vez vem para um assunto bem diferente, bem legal. Se você é condutor de veículo e tem problema com seguro obrigatório, e eu espero que não tenha, né? Mas se tiver, acho que vai precisar de, não só do Dr. Henrique, mas de algum advogado por aí. Vamos conversar sobre seguros DPVAT. E eu quero começar agradecendo ao Dr. Henrique por mais uma vez ter aceito o nosso convite. É satisfação também. Repercutiu bem a sua última vinda aqui, né, doutor? Eu vos agradeço, Marcelo. É muito prazeroso estar com você aqui, esclarecendo a população, falando de temas relativos a direito, temas pontuais, temas importantes e principalmente no sentido de informar a população para que possam ficar mais atentos, não só aos seus deveres, que ficam sempre em xeque, mas os seus direitos também. Então, novamente, vos agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição da TV Polo e da sua equipe. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Ele falou uma coisa bem interessante que é em relação aos direitos e deveres, né? O Estado é implacável em relação à cobrança dos direitos do Estado, né? E aos deveres do cidadão. Quando a situação é inversa, não é tão, a figura não funciona exatamente na mesma proporção. E é aí que o cidadão acaba se complicando e é aí que nós aqui da imprensa, né, da comunicação e profissionais ou instituições como a OAB tem que entrar em ação para garantir os direitos do cidadão. Então, já falei, nós vamos falar sobre seguro DPVAT. Você sabe o que é isso? Não? Então, peraí, doutor Henrique vai dar uma rápida explicação, basicamente, o que é o seguro DPVAT. Vamos esclarecer primeiro o que é, quem tem direito. É uma coisa restritiva a quem é condutor de veículo automotor ou proprietário de veículo automotor. É importante frisar o seguinte, Marcelo. Seguro DPVAT, uma definição bem simplista, pode ser considerado apenas como seguro obrigatório. Obrigatório em que sentido? Todos aqueles condutores de veículos automotores de via terrestre, motos, carros, caminhões, máquinas, tem obrigatoriamente que recolher esse seguro. E também é obrigatório no sentido de que qualquer pessoa acidentada em razão de acidente de veículo automotor por via terrestre faz jus ao recebimento desse prêmio, dessa indenização, que vai fazer, segundo o texto da lei, justiça social. Certo. Vai ajudar essas pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Foi criado com esse objetivo. Foi criado com esse objetivo. Inclusive, o Brasil, como sempre, foi o último a trazer essa inovação, a trazer essa questão de justiça social. Você vê, nos países da Europa, esse seguro DPVAT, não com esse nome, mas com esse mesmo sentido, já teria sido implementado na década de 1910, 1920. Nos Estados Unidos... Começo do século passado. 1930. No Brasil, com essa roupagem que nós temos hoje, ou muito aproximada dela, nós viemos a ter implementado somente meados de 1965, 1966. Passou por muitas evoluções, é claro, mas atualmente vem sendo aplicado. Existem até alguns projetos de lei de alguns legisladores que visam até extirpar o seguro DPVAT, que eu particularmente sou absolutamente contra. Mas hoje ele funciona com algumas limitações que nós vamos debater hoje, mas via de regra ele vem funcionando muito bem como lenitivo às pessoas vítimas de acidente de trânsito e os seus familiares. Basicamente é o seguinte, você que tem moto, você que tem carro, é uma principal interessada nessa conversa desta semana. Todo mundo, você disse, é obrigado a pagar este seguro. Este seguro, ele é pago ao governo. Sim. Ao governo, do Estado, né? Você verifica, Marcelo, que o governo, ele fez uma série de políticas no sentido de desenvolver a frota de veículos no país. Então, você verificou com a redução do IPI
com o número de veículos que entraram no mercado. Consequentemente, o número de acidentes, números de sinistros aumentaram de forma proporcional. Certo. Isso significa dizer que a arrecadação relativa ao pagamento desse seguro obrigatório aumentou na mesma proporção. Então, a contraprestação estatal no que tange ao pagamento desse seguro deveria ser absolutamente pontual. Afinal, o próprio nome diz seguro obrigatório. Uma obrigatoriedade bilateral, não só do Estado de receber, de cobrar, como do cidadão, fazendo jus ao benefício, ser indenizado. Então você acha que muitas vezes acontece o seguinte: o seguro ele só é obrigatório na hora de você pagar. Na hora de você receber, ele não é tão obrigatório assim. Principalmente o Estado enxerga desse jeito. Agora, Henrique, quem faz direito? Quem tem direito a este seguro? Só em caso de perda, de colisão, de acidente, de morte, porque tem de invalidez. E tem muita gente, eu já vi muita gente falar o seguinte: não, eu não vou atrás desse seguro aí não, porque esse seguro aí o governo não paga quase nada e dá um trabalho imenso para você receber esse dinheiro. Isso é verdade? Não, isso aí na realidade funciona da seguinte forma, isso é muito importante. Quando a pessoa ela é vítima de acidente de trânsito, ou ela é condutora do veículo, colide, ou ela infelizmente atropela alguém, porque não é só a pessoa que está conduzindo o veículo, são acidentes causados por automotores. Então a pessoa pode estar dirigindo e atingir um ciclista, atingir um pedestre. O pedestre, o ciclista também fazem jus a esse ressarcimento. Então, isso é legal porque é o seguinte: muitas vezes quando você faz um seguro particular, tem aquele negócio do seguro de terceiro. O seguro obrigatório também dá direito ao terceiro, a terceira pessoa que foi vítima daquele acidente? Sim, com certeza. A diferença, Marcelo, é que o seguro particular, ele vai se basear na questão da responsabilidade civil. Certo. Ou seja, a pessoa que contratou o seguro, o meu contratante, ele estava errado? Se ele estava errado, então eu vou fazer o pagamento, eu vou ressarcir. Mas espera um pouquinho, ele não estava errado, então vou fazer o pagamento, mas eu vou cobrar daquele que causou o prejuízo. Certo. Porque é uma instituição financeira, visa lucro. Então o poder econômico dita as regras no nosso país, infelizmente, e nós vamos falar mais sobre isso na parte final do programa. Mas aquele que também é vítima, por exemplo, um pedestre ou um ciclista, ele está assegurado independentemente de culpa. Certo. Então não vai se discutir se ele estava certo, se ele estava errado. Ele faz direito a receber. Certo. Passageiro de ônibus? Passageiro de ônibus. Sim. Porque muitas vezes você vai viajar, você já fala assim: esse aqui é o segurinho lá, tal. Se acontecer alguma coisa, os passageiros também estão assegurados. Tá. Com certeza. Nessa mesma condição aí Na mesma condição. Existe uma regra geral que é a seguinte: de 2006 em diante, existiu uma alteração legislativa. Como é que funcionava antes? Até dezembro de 2006, a pessoa que era vítima de acidente de trânsito e falecia ou tinha debilidade permanente, faria jus a receber uma indenização no valor de 40 salários mínimos. Então a pessoa falecia, os seus familiares faziam jus a esse valor de 40 salários mínimos. E em caso de debilidade permanente, a mesma situação. De dezembro de 2006 para frente, existiu uma alteração legislativa que restringiu esses valores, ou seja, pessoa que falece em razão de colisão de veículo, seus familiares vão fazer jus a um importe de R$ 13.500. Isso é o que está no texto da lei. Esse é o novo valor. Esse é o novo valor de dezembro de 2006 em diante. R$ 13.000. R$ 13.500. Tá. Não são R$ 1.500 que muita gente já ouviu falar. Não são 1.500. Então isso é importante. Gente, eu vou ter que fazer um rápido intervalo aqui, e já eu volto conversando com o Dr. Henrique, ele vai saber o seguinte: você viu que diferença interessante. Muita gente fala assim: não, é 1.500, não vale a pena, mas tem uma diferença considerável de 1.500 para 13.500. O Dr. Henrique vai depois explicar para a gente quem teve problema, o que faz para receber, como é que tem que brigar para receber isso, que é um dinheirinho considerável, não é? Então, peraí, eu volto já com o Dr. Henrique Pérez, eu volto já, não sai daí não. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O assunto desta semana é seguro DPVAT. Se você tem algum amigo, parente que teve algum problema com o seguro DPVAT e não conseguiu receber
ou recebeu muito pouco, presta atenção nesse programa. Primeiro bloco, o doutor Henrique Pérez está aqui hoje, que é nosso convidado, está falando sobre o assunto. Já explicou que o seguro ele tem um teto máximo de R$ 13.500, ao contrário de valores que antigamente eram divulgados, baixos, né? E dizem que é o seguinte, as pessoas têm dificuldade para receber esse valor, né, Sim, Henrique? sim. Tem. Por que acontece isso? Acontece o seguinte, Marcelo. A lei que regulamenta o seguro obrigatório da EPVAT, ela coloca como princípio a simplicidade. Então, quando o cidadão ele falece em razão de acidente de veículo automotor de via terrestre, os familiares, sem a necessidade de advogado, sem a necessidade de terceiros, às vezes até pessoas mal intencionadas, ele pode simplesmente, através do boletim de ocorrência e o atestado de óbito, dar entrada em qualquer seguradora, que quase todas as seguradoras estão filiadas à seguradora líder, que regulamenta esse convênio, e ela vai receber os R$ 13.500. É simples, porque foi um óbito, foi um sinistro de óbito, é o que a lei manda. Essa situação é mais tranquila com relação ao recebimento e ao procedimento. Aí começam os problemas. Imagina a pessoa que sofreu um acidente de trânsito, um sinistro, mas ela não teve maiores complicações. Mas ela gastou dinheiro com remédio, dinheiro com transporte. Nesse caso, ela não vai fazer direito, não vai fazer jus a uma indenização. Ele vai fazer jus a um ressarcimento, certo, no valor máximo de R$ 2.700. Ou seja, ela terá que comprovar as suas despesas, com medicação, com transporte, com médico, tudo através de nota. Vai na seguradora. Vai na seguradora e faz o ressarcimento. Tá. Essa é a segunda situação. Aí vem a terceira situação, que é mais complicada. Acontece o seguinte, a pessoa sofre um acidente, ela não morre, todavia, ela fica com uma debilidade permanente. Eu tenho um amigo, deixa eu contar, um amigo, mora até no Jardim Casqueiro, mecânico, ele teve um problema na perna, num acidente de trânsito, e a perna dele aconteceu isso que você está falando, ele não dobra mais a perna. E ele é mecânico, ele tem muita dificuldade para trabalhar hoje, que é aquela perna que criou um prejuízo permanente para ele e dificulta o trabalho dele. Então vamos pegar o exemplo do seu amigo. Tá. Ele caiu, ficou com uma debilidade permanente. Ele teve uma redução nos movimentos do joelho. Sim. Então, perdeu o movimento. Perdeu o movimento. É uma debilidade permanente incompleta. Por que incompleta? Ele não perdeu o membro, não perdeu a perna. Mas ele não é a mesma pessoa que ele era antes. Então ele pega os documentos, vai na seguradora, dá a entrada, a seguradora chama o camarada e fala assim: meu amigo, você será contemplado, você faz jus a receber uma indenização. Assina aqui o recibo de dano quitação total do débito, você está de parabéns, você vai receber R$ 1.625. O cidadão não conhece a lei. Pô, só isso? Ele fala R$ 1.650, 1.600. Bom, é melhor que nada. Ele assina e vai embora. Só que acontece o seguinte, Marcelo, a lei, ela não faz distinção. Ela fala debilidade permanente. No caso do seu amigo, ele ficou impossibilitado de exercer a sua atividade profissional. Então ele tem direito, ele faz jus a receber o valor máximo preconizado na lei, ou seja, R$ 13.500. Aí você faz uma conta matemática simples. A lei fala que o cidadão faz jus a receber R$ 13.500. Vamos supor que o seu amigo tenha recebido R$ 1.500 para facilitar a conta. Certo. E essa diferença? E essa diferença? De 1.500 para 13.500. Foi para o bolso de quem, Marcelo? É a pergunta que eu te faço. De quem foi? Eu vou fazer a pergunta nesse sistema tópico filosófico para ficar para a população pensar. Obviamente que não foi para o bolso do contribuinte. Certo. Então existiu uma diferença de mais de R$ 10.000 que deveria ir para o bolso do contribuinte, do segurado, mas que não foi. Para o bolso de alguém foi. Mas vamos deixar essa pergunta nessa forma tópica, filosófica, para que a população possa responder por si mesma. Porém, a pessoa faz jus sim a essa complementação. Se essa pessoa não recebeu e essa diferença ficou lá, ele vai ter que aí sim ingressar com ação judicial para tentar receber a diferença? Ou ele pode ter sido vítima de um golpe? Não, ele não foi vítima de um golpe. O que acontece é o seguinte: a seguradora ela tem uma planilha, tem uma tabela, em que inclusive isso tem regulamentação legal. No meu modo de ver, é absolutamente inconstitucional, porque eu não posso fazer uma tabela para dizer para você que o seu braço vale tanto, que o seu dedo vale tanto, que a sua perna vale 20%. Meu modo de ver, e segundo o entendimento constitucional,
Porque você pega a Constituição, Marcelo, é importante a gente conhecer a Constituição. O que diz o artigo 1º da Constituição? Inciso 3º. Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se eu chego para o cidadão e falo assim, ó, você se acidentou, você ficou com uma debilidade permanente no teu joelho, você não vai poder mais trabalhar, você faz direito a receber R$1.000. Isso vai de acordo com um princípio político, constitucional, princípio da dignidade da pessoa humana? Parece-me que não. Mas essa avaliação é uma portaria, então, do departamento da seguradora? Na verdade, não é uma portaria, uma é uma especificação, tá. É uma complementação da lei federal que regulamenta o DPVAT, mas que foi copiada da tabela utilizada pelas seguradoras particulares. Entendi. Então, é uma cópia fidedigna que diz para a pessoa que o seu corpo é dividido em partes e é dado valores a cada parte do corpo. É que nem boi, já foi no açougue que tem aquele boi desenhadinho assim com os números assim, a 100 paleta? Você definiu bem, é mais ou menos isso. Então você verifica o seguinte, imagina um cidadão que é músico, certo. Ele sofre um acidente, fica mudo. Ele vai fazer jus a receber lá, ficou mudo, 20%. Mas pô, para ele configurou uma debilidade permanente e não pode mais trabalhar. Henrique, então é assim, o que é importante, quando a pessoa tem esse tipo de dificuldade, o importante então é aí que ela tem que se socorrer da justiça, socorrer do profissional, para tentar, porque se depender da seguradora, não recebe. Não recebe. Aí ela é obrigada a procurar um advogado de sua confiança, não é isso, e aí ingressar com uma ação judicial. Você já está me falando que você já trabalhou em cerca de mais ou menos 150 ações. Eu só disse isso por causa da demanda, que existe muita gente com problema, e muitas vezes eles não têm essa informação. Se a demanda está grande desse jeito, é porque deve ter muito mais gente que não tem esse conhecimento. Marcelo, e pode buscar esse direito. Atualmente, nosso escritório trabalha, nós temos uma média de 150 a 200 ações somente relacionadas à complementação de seguro DPVAT. O cidadão procura a seguradora por conta própria, dá a entrada, recebe R$1.000, R$500, R$1.500, quando sustentou uma debilidade permanente em razão daquele acidente e faz jus a receber R$13.500, faz jus a receber R$10.125, que é 75% do valor máximo em alguns casos. Então nós ingressamos com ação judicial buscando receber essa complementação. Certo. E o que acontece na maioria dos casos, Marcelo? O quê? A pessoa faz jus a receber R$7.500, R$8.500, R$9.000, que é exatamente essa complementação, simplesmente recebendo a citação, a seguradora mais do que depressa entra em contato com o escritório, fazendo propositura de acordos. A própria líder? A própria seguradora. Todas as seguradoras, todas, e eu digo a você com a maior convicção, mantêm centros de relacionamento justamente para fazer acordos. Então, o cidadão faz jus a receber R$9.000 de complementação, a seguradora liga para você assim que recebe a citação e fala, olha, você entrou com uma ação cobrando R$9.000, vamos fazer um acordo, eu te pago 7. Eu chamo o cliente, passo a proposta para ele e falo, eu não faço acordo com bandido, mas se você tiver interesse em receber esse valor, se der por satisfeito, nós vamos fechar esse acordo. Mas a minha orientação é sempre no sentido de esclarecer o cliente e ele tomar a decisão final. Esse dinheiro é corrigido? Porque muitas vezes, o que acontece em muitos casos, e acho que muita gente usa dessa ferramenta aí de fazer contraproposta em valor mais baixo, em função dessa demanda da demora do andamento do processo, né, para receber esse dinheiro. E às vezes o cara fala assim, pô, receber 7 agora e 9 daqui a 2 anos, quero 7 agora do bolso. Isso que você falou é muito importante. Sim, tem previsão legal de correção monetária e juros. Então esse valor sim será corrigido, será aplicado todos os índices relacionados à correção do dinheiro e vai ser reajustado à época da liquidação, à época do pagamento. Certo. Eu tenho que ir por mais um rápido intervalo e daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer a pergunta agora e vou responder depois. É sobre a prescrição, quer dizer, tem tempo? Se isso aconteceu lá atrás, quanto tempo eu tenho para entrar com essa ação? Se de repente eu estou vendo essa matéria agora, estou assistindo esse programa agora e já aconteceu comigo, eu recebi pouquinho. Será que já passou o tempo? O Henrique vai responder para a gente daqui a pouquinho, tá? Não sai daí não, eu volto já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo.
Você já sabe, o nosso convidado dessa semana é o Dr. Henrique Pérez. Ele está aqui dando algumas orientações sobre o seguro DPVAT. Já falamos um monte de coisa aqui, você que está chegando agora assim, na TV Polo, já falamos que muitas pessoas têm direito, que os valores que as seguradoras pagam são muito mais baixos do que as pessoas têm direito. Em razão disso, as pessoas têm entrado com ações judiciais para fazerem garantir os seus direitos. E agora, eu tinha perguntado no intervalo, se prescreve, né, essa pessoa, se ela deixar passar muito tempo, se ela perde o direito de requerer esse valor que ela tem para receber. Prescreve, Henrique? Prescreve rápido. Opa, contra o governo, né? Acontece o seguinte, Marcelo, com a alteração do Código Civil, ocorrida em 2002, que entrou em vigor em 2003, existiu sim a alteração. De 2003 em diante, a prescrição para ações do seguro DPVAT ocorre em 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí você fala assim, pô, mas 3 anos... A partir da data do acidente. Exatamente isso que eu ia falar. A partir da data que o acidentado toma conhecimento inequívoco da sua debilidade. Então, o cidadão sofreu o acidente em 2007, certo. Só que ficou com aquela debilidade, fez tratamentos, fez cirurgia e a recuperação dele demorou 4 anos. Certo. Então, eu não sei a extensão da lesão dele até o final do tratamento. Então, não teria lógica dizer, pô, ele perdeu o direito, mas ele estava em tratamento. Então, o STJ já se posicionou, sumulou essa matéria, não é da data do acidente, e sim da data da ciência inequívoca da debilidade. Então, a partir do momento que ele tiver ciência inequívoca da sua debilidade, através de um laudo médico, de um laudo do IML, de qualquer perícia médica legal capaz de fazer essa demonstração, o prazo conta dali em diante. Deixa eu dizer uma coisa, isso é muito importante, e eu já andei de moto muito tempo, e me ocorreu agora que os nossos companheiros motociclistas, vamos chamar assim, né, muitas vezes são vitimados, ou a maioria dos acidentes incidem sobre motociclistas, que pagam um seguro muito maior, né, quase 3 vezes, acho que chega a ser mais, viu? Sim. Chega a ser mais, maior do que o seguro automotivo. E muitas vezes não tem essa informação, e também acaba criando essa dificuldade, às vezes tendo esse dano permanente também, né? Sim, é importante dizer sobre esse tema prescrição, que é exatamente o direito de ação. Funciona o seguinte, o cidadão tem 3 anos para propor a ação. E vamos supor que ele sofreu a debilidade permanente, fez a cirurgia, depois da data do sinistro, da data do acidente, 3 meses depois ele fez um exame, constatou, ficou com uma debilidade permanente. Então, o prazo dele são 3 anos. Mas e naquela hipótese que ele vai na seguradora, dá entrada, recebe lá R$1.000. Ele faz jus a receber 13.500, recebeu 1.000. Faltam 12.500. Como é que faz? E o prazo? Como é que é o prazo? Isso é legal. Porque é importante. Isso é legal porque, você que está em casa, às vezes você de repente até já recebeu esses 1.000, esses 500, esses 1.500 e falou, gente, mas isso tem 4 anos atrás, será que eu já recebi e não tenho mais direito? Então acontece o seguinte, a partir do momento que a pessoa recebeu, administrativamente, tem 2 entendimentos. Entendimento maciço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois que ela recebeu, o prazo é interrompido, ou seja, ele é reiniciado. Certo. Vamos supor que ele tenha recebido, da data que ele teve ciência inequívoca da lesão, ele recebeu 2 anos para frente. Ele recebeu, zera, começa de novo. Ele tem mais 3 anos para propor essa ação. O STJ tem reconhecido que, quando a seguradora faz o pagamento administrativamente parcial, deixa de ser um direito securitário e passa a ser um ato ilícito da seguradora. Certo. Então, a prescrição se opera numa outra categoria, ou seja, ela passa para ser um direito real. Então, ela passa a ser 10 anos. Certo. Então, são 2 entendimentos, mas é melhor não confiar nesse prazo maior. É melhor propor nos 3 anos, se recebeu administrativamente, corre, providencia a documentação para entrar em juízo, para garantir o recebimento desse dinheiro. Certo. Henrique, isso, só para ficar claro, tem direito tanto o condutor quanto a vítima, um pedestre, por exemplo. Não tenho carro, não tenho nada, mas fui atropelado, ou fui cair de bicicleta, não caiu de bicicleta não, desculpe, mas pode ter sido batido a bicicleta, não é proprietário de veículo automotor, também tem direito. Veja bem, Marcelo, o ciclista
não paga. Não paga seguro. Não recolhe. Mas se ele bater contra o veículo? Se ele bater contra um veículo, sim. Certo. Então vamos pegar um exemplo. O cidadão vem conduzindo seu veículo, pagou o seguro do DPVAT, tudo direitinho. Dormiu. Pegou um ponto de ônibus, atropelou 4. Tá. Os 4 que foram vítimas farão jus ao recebimento. Tá. De forma indistinta. Todos os 4 terão direito a receber. Pô, mas ele não tem carro, não tem problema. Ele foi vítima de um acidente automotor. Mesma forma, eu não paguei o seguro DPVAT. Eu fui lá e bati contra um carro com a minha moto. Eu faço jus, eu não paguei. Você faz jus, por quê? O motorista do carro pagou. Certo. E ainda que os dois não tivessem pago, a lei não faz distinção. Que são vítimas de acidente. São vítimas de acidente. Ainda que tenham dado causa. Ainda que tenham dado causa e ainda que não tenham pago o prêmio, ou seja, o recolhimento do DPVAT na data aprazada. Certo. Bem, é importante pagar, para a gente não criar mais essa celeuma aí e dificultar mais o andamento da ação, né? Que é um motivo. Com certeza, extremamente importante. A falta do pagamento é um fator complicador no recebimento administrativo. Aquele que não pagou não vai conseguir de jeito nenhum receber administrativamente. A seguradora diz não e acabou. Certo. Mas em juízo consegue receber. Henrique, só para ficar bem claro para as pessoas em casa, então se você já teve algum problema com esse assunto e como a demanda de proprietários de veículos aumentou muito, acaba... deixa eu fazer uma pergunta. E terceiro, por exemplo, hoje em dia acontece muita gente financiar veículo, né? Financiar veículo em nome de outra pessoa, né? E acaba um terceiro se envolvendo no acidente de trânsito. Isso faz alguma diferença ou todas são enquadradas na condição de vítima? Por exemplo, eu peguei o meu carro, está lá no meu nome, eu paguei o seguro e emprestei para você que não tem, só é habilitado. Não há qualquer problema. Certo. Vou fazer jus, eu estou coberto pelo seguro. Também. Não tem qualquer problema. Certo. Que muitas vezes muitas pessoas financiam um carro e emprestam para o sobrinho, para o tio, para o parente, para alguém. Não há qualquer distinção. Certo. O veículo é seu, está na minha posse, eu sou perfeitamente habilitado, estou observando as regras de trânsito, etc. Sofri um acidente. Eu também estou assegurado, dentro dessa hipótese que você falou. E a pessoa recebe independente de ela ter um seguro privado? Sim. Sim. Interessante essa pergunta. Ela recebe independentemente de ter um seguro privado. Certo. Porém, o que o seguro privado faz? Fala assim, determinada pessoa da sua família faleceu em razão de acidente automotor. O seguro de vida que nós temos aqui é no importe de R$100 mil. Sim. Só que você vai receber os 13.500 do governo, então na verdade de mim você não vai receber os 100 mil. Você vai receber os 100 mil, você vai receber 100 menos 13.500. Então eles fazem uma regra de compensação. Certo. E é certo? Eu entendo que não. O seguro privado é um contrato. Se está no contrato, tem que ser cumprido, certo, independentemente de qualquer outra coisa. Eu entendo que não, mas a seguradora sempre vai tentar empurrar para o cidadão desinformado as suas condições. É o poder econômico. Poder econômico, como você faz um empréstimo no banco. Você vai no banco, pega lá R$3 mil. Você vai pagar em 10 vezes. Depois de que você finaliza os pagamentos, que você faz o cálculo, você pegou 3 emprestado, pagou 9. Sim. Você vai reclamar para quem? Você tem que buscar seus direitos na justiça. Gente, nós tínhamos programado até um outro assunto aqui, mas o programa não vai dar tempo. Não vai dar tempo de a gente discutir esse assunto. Talvez o doutor Henrique volte aqui numa outra oportunidade para conversar sobre a mesma coisa, mais ou menos com habitação. Não é isso? Aqueles financiamentos inacabáveis. E depois de tanto predinho que o CDHU está fazendo nessa cidade, nós vamos precisar de muita orientação. Sistema financeiro de habitação. Sistema financeiro de habitação. Então, Henrique, o tempo do programa terminou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo na Polo. Dizer que foi bem legal e acho que pode esclarecer você em casa. Marcelo, muito obrigado. Eu estou sempre à sua disposição, uma satisfação estar aqui. Me sinto muito bem aqui na TV Polo. Eu sou parceiro da TV Polo. Que vocês precisarem de mim, que eu puder esclarecer, estiver dentro da minha capacidade, vai ser uma grande alegria estar presente aqui. Muito obrigado. Gente, esta edição do Papo na Polo termina aqui. Um agradecimento especial a todo mundo que acompanha a gente e até a próxima edição, gente. Tchau, tchau.